Paz do Senhor, irmãos. O Senhor está cuidando de nós, né? Então nada que temer, nada que se preocupar. Deus está no controle, Deus está cuidando de nós. Salmo 139, o salmista falou assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, todos os meus dias foram escritos, quando nenhum deles havia. Em Mateus 7, Jesus falou assim: qual é o pai que se o filho pedir pão vai dar uma pedra? Se o filho pedir peixe vai dar uma cobra? Aí ele disse: se vocês são maus e sabem cuidar bem dos seus filhos, dar boas coisas a eles, quanto mais o vosso Pai Celestial. Então hoje a palavra de Deus é essa, né? Que a gente pode confiar e descansar. Deus está no controle, irmão. E pode ser que você esteja vivendo um momento de derrota hoje. Pode ser que hoje, do ponto de vista temporal, hoje você está sendo derrotado, mas essa derrota não é definitiva, ela é temporária, porque no final a vitória vai ser sua, em nome de Jesus, né? Abra a sua Bíblia no Salmo 143, o verso 9. Hoje a gente está começando uma série, Aijalon prevalecendo sobre os seus inimigos. E eu não vou usar hoje a passagem, né, que a gente usou como base para a série. Por certos pastores que vão vir falar aqui na próxima quarta e na outra, vão falar sobre essa guerra, né, de Josué, que ele para o sol e a lua, e isso foi em Aijalon. Eu quero só falar sobre a realidade da guerra, a realidade da batalha espiritual que nós estamos envolvidos, os inimigos que a gente tem. Então vamos lá, devagarzinho. Salmo 143, versículo 9. O texto diz assim: livra-me, ó Senhor, dos meus inimigos. Fujo para ti, para me esconder. Tem uma outra versão que ele diz assim: em ti eu me refugio. Livra-me, ó Senhor, dos meus inimigos. Como eu falei, a nossa série é essa: prevalecendo sobre os seus inimigos. Inimigo é uma realidade que faz parte da nossa vida, que faz parte do nosso viver. Os inimigos, eles são uma realidade, né, na história da nossa vida. O que é a vida cristã? A vida cristã é uma guerra. A vida cristã é uma batalha. Todo mundo concorda com isso, que a vida cristã não é uma colônia de férias. A vida cristã não é uma Disneylândia espiritual. A vida cristã é uma guerra. A vida cristã é uma batalha. Bom, se a vida cristã é uma guerra, se a vida cristã é uma batalha, isso sugere a presença de inimigos. Isso sugere a presença de oponentes, a presença de adversários. Se ela é uma guerra, se você está em guerra é porque tem inimigo. Se você está em guerra é porque tem alguém que luta contra. Se você está em guerra é porque tem oponente, tem adversário. E eu não preciso nem me demorar muito para de alguma maneira provar isso, porque isso é muito claro na palavra de Deus. Por exemplo, Jesus tinha inimigos. Em João 11, Jesus ressuscita Lázaro, os irmãos sabem a história, e a Bíblia diz que os principais dos sacerdotes, eles fazem um conselho. O sinédrio se reúne porque as pessoas chegavam e ficavam falando sobre o que havia acontecido com Lázaro e a forma miraculosa com que Jesus havia trago Lázaro de entre os mortos. E a Bíblia diz lá em João 11 que aquele conselho decidiu que ia matar Jesus.
eles decidiram matar o nosso meigo Salvador. E o texto diz que Jesus já não caminhava mais de forma aberta entre eles, mas andava pelo deserto, porque os inimigos queriam matá-lo. Então, é claro na Bíblia que Jesus tinha inimigos. O apóstolo Paulo, ele tinha inimigos. Em Atos 14, Paulo prega numa cidade chamada Listra, e quando ele termina de pregar, as pessoas tomam Paulo e apedrejam ele. Paulo é apedrejado, e a Bíblia diz arrastado para fora da cidade e dado como morto. Quem foi que apedrejou ele? Quem foi que arrastou ele para fora da cidade? Os inimigos, Então ele tinha inimigo. E o próprio salmista aqui, o rei Davi, em vários salmos ele fala essa verdade. No Salmo 23, verso 5, ele fala: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. E aqui no salmo que a gente leu, o Salmo 143, verso 9, ele ora a Deus e diz: livra-me dos meus inimigos. Ó Senhor, livra-me dos meus inimigos. Porque inimigo é uma realidade, não é? Os inimigos eles se levantam, os inimigos se organizam, os inimigos se armam contra a gente. Agora, vamos para umas coisas que eu anotei aqui, e eu vou projetar, e se você quiser anotar aí no seu celular, no seu bloco de notas, enfim. Então vamos lá. Primeiro, por que temos inimigos? Por que é que nós temos inimigos? Qual a razão por que inimigos são constituídos contra nós? Primeira razão: ódio, inveja e vingança. A primeira razão por que você tem inimigos é por causa do ódio, da inveja e da vingança. E você percebe isso na vida de Saul. Foi exatamente o que aconteceu com Saul em relação a Davi: ódio, inveja e vingança. No capítulo 17 de 1 Samuel, Davi vence Golias. Os irmãos conhecem a história. No capítulo 18, Davi, ele é constituído por Saul como um chefe de guerra. E a Bíblia diz que Davi sai para a guerra, vence toda a batalha que Davi enfrentava, Davi prevalecia. E no capítulo 18, Davi ele volta. E quando Davi volta das batalhas, as mulheres de Israel cantavam: Saul matou os seus milhares, mas Davi matou os seus 10 milhares. E a Bíblia diz que quando Saul ouve isso, Saul pergunta, na verdade ele reclama. Ele diz assim: por que para Davi elas dão 10 milhares e para mim elas só dão milhares? E o texto diz que desde aquela hora Saul passou a ter inveja de Davi. E a partir do momento que Saul passou a ter inveja de Davi, Saul também estabeleceu no coração dele um ódio mortal por Davi. E você percebe isso porque na história Davi foi perseguido por mais de 10 anos por Saul, com 3.000 homens dos melhores de Israel na captura de Davi, e Saul tentou matar Davi pelo menos 21 vezes. Então Davi nunca foi inimigo de Saul, mas Saul foi inimigo de Davi, por ódio, por inveja e por vingança. Eu já falei aqui na igreja, só abrindo um parênteses, que o invejoso ele não quer o que você tem, o invejoso só não quer que você tenha. Tem gente que acha assim: o invejoso quer o que eu tenho. Não, o invejoso não quer o que você tem, o invejoso só não quer que você tenha. Lembra daquelas duas mulheres que foram com Salomão? Elas moravam na mesma casa, foram no rei e disseram: olha, nós moramos na mesma casa e ninguém mora com a gente. Aí uma falou: eu dei à luz a um filho, 3 dias depois ela deu à luz a um filho. E aí ela deitou sobre o filho dela e matou o filho dela. E aí ela pegou o filho dela morto e botou no meu colo enquanto eu dormia, e pegou o meu filho vivo e ficou com ela. Ficou para ela o meu filho.
Aí a outra disse: não, o morto é seu, o vivo é meu. E uma: não, o vivo é meu, o morto é seu. Aí Salomão diz: vamos parar com essa guerra aqui, me dá uma espada aí. Já que você diz que o filho é seu, eu vou serrar a criança ao meio, vou passar a espada e vou dividir ao meio a criança. E aí eu dou uma parte para uma parte para outra. Quando Salomão falou isso, a mãe verdadeira olhou e disse: não. A Bíblia diz assim: aguçou nela o espírito materno. Ela disse: não, rei, não mata a criança. Se é para matar, entrega vivo para ela, porque eu prefiro ver o meu filho vivo na mão dela do que ter só um pedaço dele morto na minha mão. Aí a mãe falsa disse: não, pode matar mesmo, porque se não é meu, também não é dela. Então presta atenção, aquela mulher que tinha o filho morto estava com inveja da mulher que tinha o filho vivo, mas ela não queria o filho, ela só queria que a outra não ficasse com o filho, porque se realmente ela quisesse o filho, quando Salomão falou: eu vou matar, a mãe verdadeira disse: não, dá o filho para ela. Era só ela dizer: ok, rei, me dá o filho e eu vou embora com ele, me dá a criança e eu vou embora com ela. Mas ela não fez isso. Ela olhou para o rei e disse: se não é meu, não é dela também, porque o invejoso, ele não quer o que você tem, o invejoso só não quer que você tenha. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar: que nenhuma inveja vai impedir os projetos e os propósitos de Deus na sua vida e no seu coração. Bom, número 2, por que a gente tem inimigo? Pessoas que não estão satisfeitas com o que são, com o que têm e com o que fazem. Já que essas pessoas não podem ser o que você é, ter o que você tem e fazer o que você faz, elas constituem suas inimigas, gratuitamente. Por que às vezes eu tenho inimigo? Porque aquela pessoa, ela não está satisfeita com o que ela é, com o que ela tem e com o que ela faz. E já que ela não pode ser quem eu sou, ter o que eu tenho e fazer o que eu faço, ela se torna minha inimiga. Por exemplo, então o problema não está em mim, o problema está nela. Quando o irmão do filho pródigo vai falar com o pai, o irmão do filho pródigo diz assim para o pai: quando o filho pródigo volta, o pai faz a festa. Os irmãos conhecem o texto de Lucas 15. Aí o irmão do filho pródigo volta do campo e vê o barulho de festa. E ele pergunta para um criado: o que está acontecendo aí? Aí o criado fala assim: não, é porque o teu irmão veio e o teu pai mandou matar o bezerro cevado e fazer a festa. Aí ele olha para o pai e diz assim: eu te sirvo há tantos anos e nunca transgredi. Agora vem esse teu filho, perdulário, desperdiçador de fazenda, amigo de meretrizes, e o senhor faz uma festa para ele? O senhor nunca me deu um cabrito para eu matar e festejar com os meus amigos. Sabe o que o irmão do filho pródigo estava fazendo? Ele estava projetando no filho pródigo a decepção dele, a frustração dele. O que o irmão do filho pródigo estava dizendo era mais ou menos o seguinte: eu queria viver o que ele viveu, mas eu não vivi. Eu queria fazer o que ele fez, mas eu não fiz. Então o problema não era o filho pródigo, o problema era ele, irmão do filho pródigo. O problema é que ele não estava satisfeito com o que ele fazia e nem com o que ele tinha. Porque quando ele olha para o pai e diz assim: eu te sirvo há tantos anos sem transgredir, já está reclamando, ele já está murmurando daquilo que ele fazia. E quando ele olha para o pai e diz assim: o senhor nunca me deu um bezerro cevado para eu festejar com os meus amigos, ele estava dizendo o seguinte: eu queria era receber também como meu irmão recebeu, eu queria era ter a parte da minha herança como meu irmão tinha, porque aí eu podia matar um bezerro, aí eu podia fazer uma festa, aí eu podia celebrar. Então na verdade o problema não era o filho pródigo, o problema era ele mesmo. Deixa eu te explicar, irmão. Tem muita gente que é seu inimigo, constitui inimigo seu.
é porque ele não está satisfeito com o que ele é, com o que ele tem, com o que ele faz, e aí ele não suporta não ser quem você é, não ter o que você tem e não fazer o que você faz. Terceiro, por que as pessoas nós temos inimigos? Porque a bênção de Deus na sua vida incomoda muita gente. A bênção de Deus na sua vida perturba muita gente. Quando você abre a Bíblia, 1 Samuel capítulo 1, a Bíblia está falando da história começa contando a história de Ana e de uma outra mulher chamada Penina. E lá na Bíblia, Penina, ela se levanta contra Ana. Penina perturbava Ana, incomodava Ana. Eu posso dizer isso, Penina era inimiga de Ana. E você sabe por que Penina era inimiga de Ana? Porque a Bíblia diz lá, depois você pode conferir, capítulo 1, verso 5, 1 Samuel, que apesar de Ana não poder dar filhos para Eucana, que era o esposo dela e de Penina, a Bíblia diz que quando Eucana ia dar a porção, ele dava uma porção dobrada para Ana. Tem textos na Bíblia que diz, ele dava uma porção excelente para Ana. Então, quando Penina via Ana recebendo uma porção dobrada, quando Penina via Ana recebendo uma porção excelente, Penina ficava chateada com isso. E aí ela se levantava contra Ana. A Bíblia diz, ela perturbava Ana, se levantava contra ela. Porque tem gente que se torna seu inimigo porque não suporta a bênção de Deus na sua vida, porque não suporta ver você abençoado, não suporta ver você agraciado por Deus. Aquilo, irmão, incomoda ele, perturba ele. Quer um outro exemplo? Eu vou te dar, os irmãos de José. Por que os irmãos de José se tornaram inimigos dele, a ponto de odiar o irmão? Está lá no texto da Bíblia, que os irmãos de José odiavam ele. Por que os irmãos de José ficaram inimigos de José? Está lá, claro, é só você ver. Primeiro, porque José sonhou 2 sonhos. Sonhou o primeiro e falou assim: nós estávamos atando molhos e de repente o meu molho ficava de pé e os molhos de vocês ficavam em volta dele e curvava para ele. O que José estava dizendo? Deus está me dando uma bênção especial, Deus vai fazer algo especial na minha vida. Os irmãos dele ouviram isso. A Bíblia diz, eles odiavam José por causa dessas palavras. Aí José teve outro sonho. Eu sonhei agora o sol, a lua e 11 estrelas. Os irmãos de José, a Bíblia diz, odiavam ele por causa disso, porque José estava mostrando que ele ia receber uma bênção especial. E tem mais uma coisa: o pai dele fez uma túnica colorida e deu só para José. Quando os irmãos de José viram que Jacó, o pai, deu uma túnica para José e não deu para eles, a Bíblia diz, eles o odiaram ainda mais. Porque deixa eu te explicar, irmão, escuta isso aqui, pelo amor de Deus. Tem gente que não suporta você ter uma túnica e ele não. Tem gente que não suporta você receber do pai uma túnica e ele não receber. Ele não aceita isso. Que Deus tenha um mistério com você, que Deus tenha um relacionamento diferente com você. Ele não aceita isso. Por que ele tem e eu não tenho? Por que ele recebe e eu não recebo? Por que Deus dá para ele e não dá para mim? Por que Deus faz para ele e não faz para mim? Escuta aqui, quanto mais se levantarem contra você, mais Deus vai abrir a janela do céu e derramar bênção sobre a sua vida. Agora, falando desse negócio de José, deixa eu só dizer um negocinho aqui, que é o seguinte: quando os irmãos de José chegaram lá no Egito, José conheceu os irmãos na hora. Eles foram comprar trigo, foram comprar alimento. Quando eles chegaram diante de José, a Bíblia diz, José olhou e os reconheceu, mas os irmãos de José não reconheceram ele. Que coisa, hein? Quando bateu o olho, José conheceu os irmãos,
Quando os irmãos olharam para José, não conheceram ele. Pastor, por que isso aconteceu? Por uma verdade que eu quero deixar para você. José tinha sonho, os irmãos não tinham sonho. Escuta isso: quem não tem sonho, passa o tempo, passam os anos, passam muitos dias, muitos anos. Quem não tem sonho, fica do mesmo jeito, fica no mesmo lugar. Por isso que quando os irmãos de José chegaram, José conheceu, porque quem não tem sonho não sai do lugar, fica do mesmo jeito, passa o tempo, ele está da mesma maneira. Agora, quem tem sonho, ele recebe de Deus a chave para abrir a porta de coisas maiores na sua vida. E eu quero declarar que ainda esse ano, Deus vai te dar chaves para você abrir portas de lugares mais altos na sua vida, meu irmão. Aliás, profetiza isso aí para alguém. Fala: esse ano Deus vai te dar chaves para você abrir portas de lugares mais altos para a sua vida. Tá, vamos seguir. Passa aí para mim. Inimigos que nós temos que vencer. Inimigos que nós temos que vencer. Primeiro, o diabo. O diabo é o inimigo que nós temos que vencer. 1 Pedro 5:8 diz assim: vigiai, sede sóbrios, porque o diabo, vosso adversário, vosso inimigo, anda como um leão ao vosso derredor, rugindo, buscando a quem possa tragar. João 10:10, Jesus disse: o diabo, o ladrão, mas é uma menção a ele, o diabo veio matar, roubar e destruir. O diabo, irmãos, é a personificação suprema do mal. A essência do caráter de Deus é a bondade. A essência do caráter do diabo é a maldade. A bondade é a essência do caráter de Deus. A maldade é a essência do caráter de Satanás. E Satanás dia e noite luta contra mim e contra você. Não se engane. Dia e noite o diabo quer matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir a gente. Aí você olha para mim hoje e diz: mas pastor Edmar, tem como a gente vencer o diabo? É claro que tem, meu irmão. 1 João 4:4, a Bíblia diz assim: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. E Romanos 16:20, Paulo disse: em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Deus te deu graça para vencer. E hoje eu declaro sobre a Assembleia de Deus do Setor Bueno, que cada crente que está aqui esta noite, ele tem poder de Deus para vencer o diabo, ele tem autoridade de Deus para vencer a Satanás. E mil gente tem que vencer o diabo. Segundo inimigo nós temos que vencer, a nossa natureza. A nossa natureza, a nossa carne, meu irmão. Agora, isso aqui é uma luta contínua. A luta contra a nossa natureza, contra a nossa carne, é uma luta contínua. Mateus 16:24, Jesus disse assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Preste atenção, todo dia, você tem que lutar contra a sua carne. Todo dia você tem que lutar contra a sua natureza, porque a sua carne, ela nunca vai se converter. A sua natureza nunca vai se converter. A sua carne, a sua natureza nunca vai querer Deus. Ela nunca vai ter prazer em Deus. Por isso que Jesus falou: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Todo dia você tem que vencer a sua carne. Todo dia você tem que vencer a sua natureza, porque a sua natureza não quer Deus. A sua natureza, ela não vai se converter, ela não tem prazer em Deus. E a nossa natureza, irmão, se a gente bobear, ela leva a gente a grandes derrotas. Ela leva a gente a grandes fracassos.
1 Coríntios 9:27, Paulo diz assim: por essa causa esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros não venha eu mesmo a ser reprovado. Por essa causa esmurro o meu corpo. O que ele está falando? Eu luto contra mim todo dia, eu luto contra a minha natureza, eu guerreio contra a minha carne todo dia, porque senão, se eu não fizer isso, ele diz, eu vou ser reprovado. Eu vou pregar e vou ser reprovado, eu vou pregar e vou ser desqualificado. Gálatas 2:20, Paulo diz: eu já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É por isso que você precisa de uma cruz. É por isso que Jesus, lá em Mateus 16:24, ele falou: se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome uma cruz. Você tem que ter uma cruz, meu irmão, porque se você não tiver uma cruz, onde é que você vai crucificar a sua carne? Se você não tiver uma cruz, onde é que você vai crucificar os seus desejos? Se você não tiver uma cruz, onde é que você vai crucificar suas paixões? Eu preciso ter uma cruz, para colocar na cruz aquilo que não agrada a Deus, para levar para a cruz a minha natureza, para levar para a cruz a minha carne. E eu já falei isso aqui na igreja: tudo na sua vida que você não goste, tudo na sua vida que é ofensivo a Deus, tudo aquilo na sua vida que seja uma cinte a santidade de Deus na sua vida, põe na cruz, meu irmão, porque tudo que vai para a cruz morre. Até Jesus morreu. Natureza. Mateus 26:41, Jesus diz assim: orai e vigiai, para que não entreis em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Preste atenção, quem falou isso não foi Pedro, quem falou isso não foi João, quem falou isso não foi Tiago, quem falou isso não foi Paulo, quem falou isso foi Jesus. E quando Jesus fala alguma coisa, isso que Jesus está falando está na ordem do absoluto. Então não pense que uma coisa é forte quando Jesus diz que ela é fraca. Não pense que a sua natureza é forte se Jesus está dizendo que é fraca. Não brinque com a sua natureza, não brinque com a sua carne. Todo mundo na Bíblia que brincou com a sua natureza se estrepou. Todo mundo na Bíblia que brincou com a sua natureza foi derrotado. Sansão foi o homem no Antigo Testamento que teve a maior manifestação do Espírito na sua vida. Foi brincar com a sua natureza e foi derrotado. Hoje Deus vai te dar graça, meu irmão. Escuta o que eu estou falando. Cada crente dessa igreja vai receber uma porção nova, uma graça nova, uma glória nova, para vencer a sua natureza, para crucificar a sua natureza. Aleluia. Martinho Lutero disse uma frase engraçada, mas forte. Ele disse assim: eu pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas eu descobri que o miserável sabe nadar, por isso eu tenho que matá-lo todos os dias. Todo dia. Presta atenção, não dá para você ter as duas coisas. Escuta o que eu estou falando. Deus está falando com gente aqui. Jesus disse: quem quiser ganhar a vida, perdê-la. E quem perder a vida por amor de mim, ganhá-la. O que ele está dizendo? Não dá para você ter as duas coisas não, viu, filho? Não dá para você ter a vida eterna e essa vida aqui. Ou você ganha uma ou ganha a outra, perde uma ou perde a outra. Não dá para ganhar as duas. Jesus disse: se você quiser ganhar essa vida aqui, você vai perder a vida lá.
É isso que ele está falando. Você quer ganhar essa vida? Naquilo que João disse: filhinhos, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Você quer amar esse mundo aqui? Quer ganhar esse mundo, essa vida? Você vai perder lá. Agora, se você perder essa aqui, você vai ganhar lá. As duas não dá para ganhar. As duas não dá. Tem que matar essa natureza todo dia. Matar essa carne todo dia. Esse pitbull dentro da gente, que fica todo dia querendo aquilo que desagrada a Deus, querendo aquilo que não é a vontade de Deus para a nossa vida. Romanos 7, Paulo trava uma guerra com a carne, com a sua natureza. Paulo diz: o bem que quero eu não faço, mas o mal que não quero eu faço. Com efeito, querer fazer o bem está em mim, mas quando eu vejo, eu já estou fazendo mal. Aquilo que eu aprovo eu não faço, mas aquilo que eu desaprovo eu faço. E aí Paulo diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E aí ele entende que com a ajuda de Deus ele pode vencer. Aí Paulo diz: mas a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Terceira coisa, a gente precisa vencer inimigos, gente, pessoas. Irmão, quem mais causa choro na gente, quem mais causa sofrimento na gente, se a gente deixar, pessoas. Quem mais rouba a nossa paz, quem mais tira de nós a esperança, a certeza de que a gente pode conseguir, que a gente pode alcançar, que a gente pode vencer. Quem é mais que faz isso se a gente permitir, se a gente deixar? Pessoas. As pessoas nos ferem, as pessoas nos machucam, as pessoas são injustas com a gente, as pessoas não agradecem o bem que a gente faz. Gente para te animar, gente para te levantar, gente para te fortalecer, para te dar uma palavra de ânimo, é difícil. Agora, gente para te colocar para baixo, gente para dizer que você não consegue, gente para dizer que você não, isso não é para você, é o que mais tem. Eu já falei aqui, isso aqui vocês já me ouviram falar. Eu estava um dia na porta dessa igreja, há 20 anos atrás. Um camarada parou e disse: fecha essas portas, isso aqui não tem futuro não. Fecha aí, ó, pastor Edmar, vai embora, o senhor foi vice-presidente do nosso campo. Vai embora, pastor Edmar, isso aqui não vai virar não, isso aqui não vai vingar não, isso aqui não tem futuro não. Porque gente para te desanimar, quebrar os teus sonhos, dizer que você não vai conseguir, está cheio. Agora, gente para pegar na sua mão e dizer: vamos embora, vamos para frente, você vai conseguir, isso não aparece não. Mas eu estou declarando que esse ano Deus vai colocar gente para te animar, gente para te fortalecer, gente no seu caminho para dizer que você vai conseguir, meu irmão. E para a gente declarar isso de verdade, olha aí para quem está perto de você e fala: você vai alcançar os sonhos da sua vida. Fala aí, meu irmão, fala uma palavra boa para ele. Você vai conseguir, Deus está com você. Aleluia. Por isso que eu falo muito aqui na igreja: escolha bem seus amigos, porque ou eles vão te inspirar a crescer, ou eles vão te convencer que você não consegue. Escolha bem seus amigos, escolha bem as pessoas com quem você vai ficar, porque ou eles vão te animar, te fortalecer, te inspirar a crescer, ou eles vão te convencer que você não consegue. Quarto inimigo que a gente precisa vencer: circunstâncias. As circunstâncias da vida.
Olha, quantas pessoas estavam com a gente aqui e não estão mais por causa das circunstâncias da vida. Nesse ano, quantas pessoas começaram a caminhar conosco e não estão caminhando mais por causa das circunstâncias da vida. Quanta gente abandonou a casa de Deus, abandonou a fé, abandonou Jesus por causa das circunstâncias da vida. As circunstâncias da vida é um inimigo que você precisa vencer. Isaías 43 diz assim: quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, as chamas não vão te queimar. Presta atenção, ele não está dizendo se, ele está dizendo quando. Ele não está dando uma possibilidade de não passar. Ele não está dizendo se passares pelas águas, se passares pelo fogo. Não, ele está dizendo quando, porque você vai passar. Vai ter uma hora da sua vida que você vai ter que enfrentar as águas. Vai ter uma hora da sua vida que você vai ter que enfrentar o fogo. Ele está dizendo quando, não é se, é quando. Quando passares, porque vai passar, só não sabe quando, mas vai passar. Provérbios 24:10 diz assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a sua força será pequena. Presta atenção, irmão, dia da angústia, todo dia tem angústia, todo dia tem luta, todo dia tem sofrimento, e parece que não acaba. Você vence um, vem outro. Você vence uma guerra hoje, amanhã tem outra. Você vence uma luta hoje, você está celebrando hoje, amanhã a guerra está na sua frente de novo. Mas escuta uma verdade que eu vou te falar: tem angústia todo dia, tem luta todo dia, tem problema todo dia, mas tem vitória do Senhor todo dia, tem livramento do Senhor todo dia, tem escape do Senhor todo dia. Aleluia. E eu quero declarar hoje em nome de Jesus, recebe quem quiser aí, mas eu vou declarar que quanto maior for a sua luta, maior será o milagre que você vai contar depois, meu irmão. Quanto maior o seu problema, maior a vitória que você vai contar depois. Quantos podem aplaudir o Senhor nessa noite, meu irmão? Já estou terminando. 3, bota aí para mim. Por que somos derrotados? Por que somos derrotados? Primeiro, precipitação. Nós somos derrotados por causa da precipitação. A gente age fora do tempo, a gente age fora da hora. A gente precipita. A gente não espera, irmão, a hora certa de agir. A gente não espera o tempo certo para fazer as coisas. E quando você não espera a hora certa para agir, a hora certa para fazer, você vai ser derrotado. Você vai precipitar. Você vai ser uma pessoa precipitada. Você vai ser derrotada. Por que a gente é derrotado? Porque precipita. Eclesiastes capítulo 11 e o capítulo 3 verso 11 diz assim: Deus fez tudo formoso a seu tempo. Tem um tempo certo para tudo na nossa vida. E sabe por que às vezes a gente é derrotado? Porque a gente não sabe esperar esse tempo certo. Deus tem uma hora certa para tudo, um tempo certo para tudo, mas a gente não sabe esperar, precipita, é derrotado. Samuel falou para Saul: espera, porque eu vou oferecer o sacrifício. Saul fica esperando, Samuel não vem. Aí Saul diz: não, eu mesmo vou sacrificar. Mas ele não tinha competência para isso. Aí Saul vai lá e oferece o sacrifício. A Bíblia diz assim, o texto bíblico é assim: acabando Saul de sacrificar, Samuel chegou. Se Saul espera mais um pouquinho, Samuel tinha chegado. A Bíblia diz: quando ele acabou de sacrificar, Samuel chegou. Aí Samuel perguntou: o que você fez? Ele disse: eu fiquei te esperando, você não vinha, eu resolvi sacrificar. Samuel disse: hoje Deus iria confirmar o teu reino, mas porque você foi precipitado, Deus já tem escolhido um outro para ficar no seu lugar. Por
que a gente é derrotado? Porque precipita, porque não sabe esperar a hora certa, o tempo certo. Tudo na sua vida tem uma hora certa, tem um momento certo. Eu já falei isso aqui, meu Deus do céu. Deus tem um relógio na glória que nunca sofreu uma pane. O relógio de Deus nunca adianta, nunca atrasa. Na hora certa, irmão, a sua bênção vai chegar. Na hora certa o seu milagre vai chegar. Pastor, não chegou ainda, porque ainda não é hora. Porque quando a hora de Deus chegar, não tem ninguém que pode impedir o milagre acontecer, a bênção chegar na sua mão. Por que nós somos derrotados? Segundo, não seguir a orientação recebida. Tem gente que ele recebe a orientação, mas ele não segue. O problema de muita gente não é receber orientação, é seguir a orientação que recebe. Ele recebe, mas não ouve, recebe, mas não segue. Aí é derrotado. Eu sei disso, eu sei o que eu estou falando. Olha, irmãos, tem muita gente aqui na igreja que só está num lugar de honra porque lá atrás tomou uma decisão certa. E tem muita gente aqui na igreja hoje que está embaraçado, encalacrado na vida, porque lá atrás tomou uma decisão errada. Uma decisão faz toda a diferença na nossa vida. Eu fui visitar um empresário da igreja ontem, mas o pastor Elmar, e ele é um empresário bem sucedido e tal, e alguns anos atrás, ele sentou no meu gabinete, e ele estava com uma ideia de ir para o estado de São Paulo. Aí quando ele falou, eu falei: filho, eu acho que você não deveria ir não, eu acho que você deveria ficar aqui. A instrução que eu estou sentindo de Deus dar para você, é para você não ir, para você ficar. Já estava tudo certo para ele ir. Aí ele ouviu a instrução e não foi. Hoje ele é um empresário bem sucedido, e nós estávamos na loja dele, e ele falou: pastor, graças a Deus que naquele dia o senhor falou para mim, eu não fui, porque eu fico pensando, se eu tivesse ido, onde é que eu ia estar hoje? Se eu tivesse ido, onde é que eu ia? Quem eu seria hoje? Uma decisão faz toda a diferença na sua vida. Tem gente que está derrotado porque recebeu a instrução, mas não seguiu. Recebeu a instrução, mas não andou nela. Elias encontra a viúva de Sarepta e ele diz: o que você vai fazer aí com esse graveto? Ela disse: eu vou fazer um bolo, porque só tem um pouquinho de farinha na botija, um pouquinho de azeite na botija e farinha na panela. Aí Elias falou: então vai lá, faz o bolo, mas você e seu filho não comem não. Faz o bolo e traz para mim, traz para eu comer. Se aquela mulher sai, vai lá, faz o bolo e come com o filho, ela ia passar fome 3 anos e meio. Ela ia ficar 3 anos e meio passando fome. Mas quando ela recebe a instrução, ela faz o bolo e entrega para Elias. Quando Elias pega o bolo, ele diz: assim diz o Senhor, não vai faltar azeite na tua botija e nem farinha na tua panela. Vai comer os 3 anos e meio debaixo do milagre. Por que a gente é derrotado? Porque não segue a orientação recebida. Está falando aqui todo dia, está orientando aqui todo dia, está explicando aqui todo dia, mas a pessoa simplesmente escuta aquilo, entra no ouvido e sai no outro. Escuta aquilo, mas não segue. Aí depois fica derrotado, começa a experimentar derrota. Vida conjugal, vida familiar, com filho, vida financeira, vida espiritual. Ah, mas por quê? Porque Deus pôs um X na minha testa? Não, é porque você não ouve, não segue a orientação que você recebe. Terceiro, por que a gente é derrotado? Caminhar com gente errada. Escuta isso aqui. Se você caminha com gente errada, você vai ser derrotado, meu irmão. Não tem jeito de você caminhar com gente errada e ser bem sucedido. Onde você já viu isso? Você vai andar com gente errada e acha que Deus vai fazer você ser vitorioso? Se você anda com gente errada, você vai ser fracassado. Se você anda com gente errada, você vai ser derrotado. Por que a gente é derrotado? Porque caminha com pessoas erradas. Eu já falei aqui. Jeremias capítulo 13, verso 23 diz assim: pode o etíope, o negro, mudar a cor da sua pele? Pode o leopardo mudar as suas manchas? Ele está perguntando, é claro que não. Aí ele diz assim: assim também é impossível uma pessoa fazer o bem se ela for ensinada a fazer o mal. O que ele está dizendo? Assim como o negro não pode mudar a cor da pele, o leopardo não pode mudar as manchas, é impossível você ser vitorioso se você está andando com gente errada. É impossível você fazer o bem se você está andando aprendendo com quem faz o mal. Eu te pergunto, se você anda com murmurador, como é que você vai ter vitória? Se você anda com rebelde, como é que você vai ter vitória?
Se você anda com desleal, como é que você vai ter vitória? Se você anda com gente que não respeita a autoridade espiritual, como é que você vai ter vitória? Se você anda com fofoqueiro, como é que você vai ter vitória? Gente que a língua... Como é que você vai ter vitória, meu irmão? 5 minutos de conversa com a pessoa certa valem mais do que a vida inteira de conversa com a pessoa errada. Mas tem gente que anda com gente depressivo, anda com gente negativo, gente depressiva, né? Gente negativa, anda com gente pessimista, gente que quando encontra para conversar nunca tem uma palavra boa, só sabe falar mal, fala mal de tudo, mas nunca se apresenta para fazer nada. Eu acho incrível que as pessoas que mais criticam são aquelas que nunca se apresentam para fazer nada. Para criticar é uma bênção, mas para fazer alguma coisa, e você está andando com essas pessoas, como é que você vai ter vitória? Como é que você vai ser vencedor? Um dia Faraó disse assim: todas as crianças do Egito que nascerem do sexo masculino, vamos falar como falava antigamente, todo menino homem é para matar, só deixa viver as mulheres, as meninas que nascerem. Tinha duas parteiras, Sifrá e Puá. Elas entravam quando a mulher hebreia dava à luz, e era uma criança do sexo masculino, era um menino. Ao invés de Sifrá e Puá matar, elas embalavam a criança. Presta atenção, escuta isso aqui. Sifrá e Puá, ao invés de matar, cuidava, embalava as crianças. Toda vez que Deus quiser te prosperar, Deus vai te dar coisas. Gravidez na Bíblia é sinônimo de promessas, sonhos. Toda vez que Deus quiser te prosperar, vai te dar coisas, mas toda vez que Deus quiser cumprir sonhos e promessas na sua vida, Deus vai te dar pessoas. Quarto, por que a gente é derrotado? Por confiar no homem. Confia no homem. João 5, Jesus encontrou o paralítico e perguntou: você quer ser curado? Ele falou: eu quero, mas não tem ninguém que me joga na água. Sabe por quê? Sabe por que ele falou isso para Jesus? Eu quero, mas não tem ninguém. A palavra dele está dizendo, a esperança dele, a confiança dele estava nas pessoas. A esperança dele, a confiança dele estava no homem, e é por isso que ele já tinha 38 anos lá e nunca foi curado. Porque Jeremias capítulo 17 verso 5 diz: maldito o homem que confia no homem. Mas Isaías 49, 23, Deus disse: aquele que confia em mim não vai ficar confundido. Escuta aqui, quem confia no homem vai ficar frustrado, vai ficar decepcionado, mas quem confia em Deus, irmão, não vai ser confundido, não vai ser envergonhado. Aliás, eu recebo de Deus autoridade para dizer que enquanto você está aqui hoje adorando, cultuando, cantando, Deus está trabalhando em seu favor, Deus está abrindo portas para você, Deus está cancelando projetos do inimigo contra a sua vida. Aleluia. Para terminar, fique de pé, por favor. O tema da nossa série desse mês é esse: prevalecendo sobre os seus inimigos.
Por que eu acredito que você vai prevalecer? Deuteronômio 28, Deus fala de bênção e de maldição. E quando ele fala daquele que está debaixo da bênção, tudo dá certo lá. Vai ser bendito no campo, bendito na cidade, né? A amassadeira vai prosperar, enfim. Mas quando ele fala lá da maldição, vai dar tudo errado, vai perder, o inimigo vai pôr para correr, ele não vai prosperar em nada. Tá, então ele está dizendo bem claro: quem está debaixo da bênção vai vencer, quem está debaixo da maldição vai fracassar. Por que eu creio que nós vamos prevalecer? Porque não existe maldição contra a nossa vida. Eu falei isso aqui segunda-feira no culto da conquista. Não existe maldição contra você. Números 23 e 23. Sobre Israel não vale encantamento. Deixa eu te dizer, irmão, você é o Israel de Deus. Sobre a sua vida não vale encantamento, porque sobre a sua vida está a bênção do Senhor. Salmo 91: nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará na tua tenda. Deus vai dar ordem aos seus anjos a seu respeito, é o que diz a palavra. Então você vai prevalecer, porque não existe maldição sobre a sua vida e nem maldição sobre a sua casa. Olha para o irmão que está perto de você e fala: Deus vai dar ordem aos seus anjos a seu respeito. Fala: não existe maldição sobre a sua vida, porque você é um abençoado do Senhor. Quem acredita nessa palavra aqui hoje? Segundo, nós vamos prevalecer porque nenhum inimigo, irmão, é maior do que o nosso Deus. Que amenzinho xoxo, se fosse eu estava dando um brado, né? Nenhum inimigo é maior do que o Deus que você serve. Nenhum. Isaías 59, 19: vindo o inimigo como correntes de águas, o Espírito do Senhor arvorará sobre ele a sua bandeira. Deuteronômio 28, verso 7: por um caminho o inimigo virá contra ti, mas por 7 caminhos ele vai fugir da sua presença. Isaías 54, 17: nenhuma arma forjada contra a sua vida vai prevalecer. E Zacarias capítulo 2, verso 5, Deus falou assim: eu serei um muro de fogo ao seu redor. Eu serei um muro de fogo ao seu redor. Escuta o que eu vou te falar aqui, escuta aqui. O diabo pode tramar o que ele quiser, o diabo pode projetar o que ele quiser, o diabo pode armar o que ele quiser, meu irmão, que nada vai te atingir, nada vai tocar em você, porque Deus é um muro de fogo ao seu redor e ao redor da sua casa. Conversa é essa, rapaz? 2025 vai ser o ano da bênção e da vitória de Deus na sua vida, porque Deus vai ser um muro de fogo ao seu redor. Declara isso para quem está ao seu lado aí. Fala: em 2025 Deus vai ser um muro de fogo ao seu redor. Fala: nada vai te atingir, nada vai te tocar, porque você está guardado pelo Senhor. Olha aqui, eu vou terminar já. Atos 12. Pedro está na cadeia. Herodes diz assim: amanhã eu vou matar ele. Quando Herodes diz amanhã eu vou matar, porque ele tinha já matado Tiago, o povo achou bom, ele disse: então vou matar Pedro também. Aí ele falou amanhã, conjecturou, amanhã eu vou matar. Sentença prolatada já. Aí Deus olhou do céu e disse: está planejando para amanhã? Deus disse: então eu vou mandar anjo hoje. Está lá na Bíblia. Herodes disse: amanhã eu vou matar.
A Bíblia diz: naquela mesma noite, Coimbra, o anjo do Senhor foi lá. Deus olhou e é como se Deus disse assim: Herodes está preparando matar amanhã, então eu vou mandar anjo hoje. Herodes está armando laço para amanhã, então eu vou mandar livramento hoje. Escuta isso que eu vou te dizer. Se o diabo está planejando coisas contra você e a sua casa para amanhã, Deus está mandando anjo hoje para te livrar. Se o diabo está armando laços para você e para sua casa amanhã, Deus está mandando livramento hoje, meu irmão, para você e para sua casa. Aleluia, aleluia. Olha para o irmão que está perto de você e declara: tudo que o diabo está planejando para amanhã, fala, está sendo quebrado hoje. Fala, tudo que o diabo está armando para amanhã, fala, Deus está livrando hoje. Agora, se não vai te constranger, pega na mão dessa pessoa aí e levanta para o céu assim. Levanta aí. Levanta aí. E agora você vai declarar uma coisa poderosa sobre a vida dele e sobre a vida dela. Encha aí o seu pulmão de ar, irmão. Você vai declarar algo poderoso para ele e para ela. Olha aí para ele e para ela que está perto de você e fala assim: eu tenho uma palavra de Deus para você agora. Fala, eu vou profetizar algo de Deus para você agora. Diga: a sua vitória não é amanhã, é hoje. Fala, o seu milagre, o que Deus vai fazer na sua vida, não vai começar amanhã. Fala, vai começar hoje. Uhul. Levante a sua mão e cante. Cante, diga isso para ele. Escolha uma pessoa perto de você, dá um abraço nela aí e ore com ela um minutinho só. Declare uma vitória de Deus sobre a vida dele aí.
Irmão, ore aí com essa pessoa, declare uma bênção de Deus, uma vitória de Deus, um milagre de Deus sobre a vida dele, sobre a vida dela agora. Aleluia, 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 aleluia. Levante a sua mão e cante, cante. O Deus levante a sua mão, diga isso para ele. Fontes em meio ao deserto. Deus te dá escape. Canta mais uma vez, vamos. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Faz as fontes em meio ao deserto. Eu sei. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aleluia, aleluia, aleluia. Diz para alguém perto de você assim: não é amanhã não, é hoje. Fala aí, fala aí. Não é amanhã não, é hoje. É hoje. Quem pode aplaudir o nosso Deus, meu irmão?